Vamos lembrar primeiro uma das alegações do ministro Alexandre de Moraes sobre as encomendas clandestinas de seu gabinete no STF ao setor do TSE de enfrentamento à desinformação. Moraes alegou que seria esquizofrênico me auto-oficiar, até porque, como presidente do TSE, no exercício do poder de polícia, eu tenho, e aí ele corrigiu, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Simbora, saindo pro trabalho, lembrando que o YouTube é só uma fonte de renda, não é minha fonte de renda principal, então por isso que a gente tem que fazer os videozinhos, beleza? Então, vou botar um vídeo pra vocês agora aí, e saiu no canal do antagonista, fazendo uma análise da explicação patética, né? Uma explicação patética do nosso ministro careca Moraes, tentando explicar o inexplicável. Como você explica o inexplicável? Quanto a fatos não há argumento. É tanto que se tivesse fatos suficientes, às vezes até tem, as mídias teriam sido regulamentadas com esse inquérito que ele tanto se arrasta aí, né? Por mais de 5 anos aí, com esse inquérito aí das fake news. Então, vamos ver aí a explicação dele, tentando explicar o inexplicável. E depois você vai ver a análise do antagonista aí, concisa, né? Contundente, uma análise sobre as falas dele, tentando explicar o que não se explica, né? Você fazendo coisas erradas, né? Tentando justificar para que elas sejam certas. Mas a gente sabe que não é, né? Senão não estaria esse escândalo todo aí. Vamos ver aí o vídeo aí de Moraes. Se inscreve no canal, compartilha e dá aquele like aí. A gente faz o vídeo como dá. Beleza? Foi isso que ele disse. Nós chegamos a mostrar ontem. Eram aqueles mesmos relatórios que ocultaram a atuação do Moraes no encaminhamento dos pedidos, nas orientações e no material. Quer dizer, ocultaram aquela origem no Moraes por intermédio do Ayrton Vieira, seu assessor no STF, que falava com o assessor no TSE, que é o Eduardo Talhaferro. Ou seja, em vez de colocar em questão a sua concentração de múltiplos poderes e de ao menos reconhecer a legitimidade da crítica a ela, Moraes vai na contramão. Ele justifica a sua falta de transparência pela própria natureza dessa concentração de múltiplos poderes, que obrigaria, imagine só, o Moraes do STF a oficiar o Moraes do TSE e o Moraes do TSE a oficiar o setor do TSE de enfrentamento à desinformação, tudo com a devida publicidade. Publicidade a cada um desses ofícios. E é por isso que democratas de verdade, que não são democratas só da boca para fora, repudiam a concentração de poder, porque ela abre margem para novos abusos. Então o sujeito acha que porque ele já tem vários poderes, já ocupa vários cargos, etc., ele não precisa fazer nada oficialmente, pode ir tudo direto ali no Zap, aí vai faltando com a transparência e vai se tornando aquilo que o Moraes se tornou. Investigador, acusador, julgador, juiz. Muito bem, mesmo assim, como a gente viu, os autoproclamados defensores da democracia no STF saíram em defesa do ministro. E amparado por essa casta no plenário, o Alexandre de Moraes se sentiu mais à vontade à noite, num seminário promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA, sobre a regulamentação das redes sociais, se sentiu, repito, mais à vontade para atacar a imprensa. O ministro fez isso como se a imprensa fosse ingrata por serviços alegadamente prestados pelo STF contra ameaças virtuais e golpistas. Ao mencionar o populismo extremista dos influencers, os influenciadores que espalham, segundo ele, notícias fraudulentas nas redes para confundir, Moraes afirmou que a mídia tradicional combateu isso e o Poder Judiciário foi em defesa dos direitos da mídia tradicional. Mas, sempre tem um mas, vamos assistir. O primeiro ataque antes de atacar o Judiciário foi atacar a credibilidade da imprensa, da mídia tradicional, para equiparar as notícias veiculadas pela mídia tradicional com as notícias fraudulentas nas redes, para confundir, como bem disse a ministra Carmen, para confundir. Então, hoje, tem, entre aspas, influencer, que não entende absolutamente nada, mas o que ele fala chega a mais pessoas que todos os telejornais juntos. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi trabalhado, estudado por esse populismo extremista. A mídia tradicional combateu isso, o Poder Judiciário foi em defesa dos direitos da mídia tradicional. Só que, lamentavelmente, hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação, eu diria, ao invés de tentar trazer para a legalidade, trazer para o binômio constitucional de liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade, ao invés de brigar pelo papel da liberdade de imprensa, imprensa livre numa democracia, alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas, primeiro nas redes sociais, em seus blogs, em seus sites, para monetizar e ganhar, e só depois no jornal. Mas sem fazer nenhuma consulta,
sem analisar, como sempre foi o papel da mídia tradicional e por isso a respeitabilidade que atingiu. Jornalistas atuando como blogueiros, para ter likes. Eles mesmos publicam sem checar nada e depois vão tweetando comentários sobre comentários para ter likes, porque quanto mais like tiver, mais ele está ganhando. Esse é um outro perigo. O perigo de nós termos a contaminação da mídia, da imprensa livre, que é um pilar da democracia, pelos métodos fáceis de ganhar dinheiro que a rede social propicia. Por isso a regulamentação específica, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente o Poder Judiciário passar em todos os casos a aplicar a regulamentação genérica. O Moraes está sentido, a imprensa não tem pedido licença para ele. Olha só, o Moraes não se referiu diretamente a Vaza Toga, mas nem precisou. Todo esse ranço contra a imprensa, falando em contaminação, notícias fraudulentas, jornalistas se comportando como blogueiros. Aí ele quer estabelecer a ordem. Primeiro publica no blog, na rede social, depois vai para o jornal, etc. Tudo isso manifestado na esteira do escândalo. E com esses elementos sintomáticos da referência enviesada do Moraes. Hoje nós começamos a ver alguns meios de comunicação e sem fazer nenhuma consulta, sem analisar. Vocês lembram que nós mostramos aqui? Depois eu fiz até a edição, coloquei nas redes sociais. Edição no bom sentido, evidentemente, aquela montagem dos melhores trechos. Ele tinha reclamado no plenário da falta de consulta ao seu gabinete por parte da reportagem da Folha. E eu registrei aqui, em tempo real no programa, que a Folha tinha registrado que havia consultado ali no sentido de falar, olha, estamos publicando isso, qual é a sua alegação? Antes da matéria. Mas que ele, o gabinete do Moraes, não tinha se manifestado.